Agora é outro clima. Prestação de contas, junho e julho de 2026. Cara, cada vez que a gente tá aqui é uma guerra diferente e é uma alegria sentar, depois de 2 meses, para contar o que se passou aqui nesse tempo, nesses 60 dias de Centro Dom Bosco. Cada dia é realmente uma vitória estarmos de pé e fazemos tudo pela glória de Deus. E nós agradecemos aí a vocês que nos acompanham, fica feliz com cada lançamento, com cada novidade que a gente faz, é um monumento, é um mosteiro, enfim, todas essas coisas nós fazemos para cumprir nossa missão, que é ajudar a Santa Igreja na salvação das almas por meio do resgate da tradição. E nesses últimos 2 meses, que foram meses assim históricos, começa em junho com o filme Ainda que Seja Um. Danton, coloca aí na tela o Ainda que Seja Um. É um filme que nós fomos gravar lá no Paquistão. O Luiz Marques, que a gente chama de mineiro, e o Luiz Pitinali, que a gente chama de argentino. Então, o mineiro e o argentino foram lá, por outro lado do mundo, para passar cerca de 2, 3 semanas no Paquistão, filmando resgate de escravas sexuais ou de outra natureza de escravidão, as famílias inteiras escravizadas. Então, nós passamos momentos muito tensos, mas isso foi um esforço que o Centro Dom Bosco fez de tratar do problema do Islã. E por que nós fazemos isso? Qual é a causa do Centro Dom Bosco? Ajudar a Santa Igreja na salvação das almas por meio do resgate da tradição. Para nossa sorte, nós não nascemos no tempo diário que você só tinha uma heresia para combater, que era o arianismo, que negava a natureza divina de Cristo. E seria muito fácil, era só dizer que Cristo é Deus e está feito. Você não caiu na heresia. O problema é que hoje você tem Islã, Espiritismo, erros na pedagogia, protestantismo, e só dentro do protestantismo uma série de protestantismos, 40 mil tons de cinza que tem o protestantismo. Então você tem uma série de erros doutrinais, o ecumenismo, liberdade religiosa, colegialidade. Então toda essa pluralidade de erros, são tantos e numerosos, grande parte deles abraçados pelo Concílio Vaticano II como certo, como pessoas que podem ir para o céu. Inclusive um texto muito triste da sua santidade, o Papa Francisco, qual nós rezamos por sua alma, mas que ele escreve que até os blasfemadores estão na comunhão dos santos. Não só esses hereges, o Islã, protestantismo, espiritismo, ortodoxo, todos esses que estão em real cisma ou em pura heresia, mas também os blasfemadores. Se todos esses vão para a comunhão dos santos, quem está fora dessa comunhão dos santos? Pode chutar? Vou deixar você pensar. Coloca um tempo aí. Acertou quem disse os tradicionalistas. Muito bem. Sagrações episcopais que nós tivemos agora, dia 1º de julho. Foi um dia histórico. Esse sim. Esses estão abaixo dos heresiarcas, dos blasfemadores, que esses estão na comunhão dos santos. Os tradicionalistas, ou melhor, simplesmente católicos, estão fora da comunhão dos santos. Se bem que o Papa Francisco, como vocês sabem, coloca aqui as notícias na tela, Danton, liberou casamento para os padres da fraternidade, liberou confissão para os padres da fraternidade, mas tinha deixado todos esses padres da fraternidade num limbo canônico, que ninguém sabe definir, ninguém sabia definir. Agora, ao menos sabem. Chamam-nos de cismáticos, de sede vacante, de tudo mais. E para falar disso, um dos livros que nós vamos falar aqui é o Sede Vacantismo, que é um livro escrito por quem? Por padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X para combater o erro do sede vacantismo, mas nós somos chamados de sede vacante. Paciência, por ignorância, a gente agradece ao bom Deus por esses tantos elogios que a gente recebe de todas as partes. Bom, as sagrações episcopais, eu tive a graça de ir. Danton, coloca as fotos aí, eu fui com a minha família, pode colocar um monte de foto aí da minha família, tá liberado. Nós fomos lá e também estivemos lá com o Dani, com o Rafael e com o Mineiro. Foram dias memoráveis, e que nada tinha de herético, cismático, eram crianças, idosos, pessoas de várias nacionalidades, todos lá com o único desejo, serem católicos, mas não podem, porque, segundo o próprio Tuxo, prefeito de Castelo da Fé, se você adere à fraternidade e depois você desiste disso, quer voltar, então atenção àqueles que saíram da fraternidade com medo da suposta excomunhão. Atenção, para manter a coerência de vocês, vocês precisam aderir formalmente a tudo aquilo que foi ensinado pelo Concílio Vaticano II e a Missa Nova. Senão vocês vão ficar num limbo canônico, porque vocês não são nem fraternidade, ou seja, vocês não estão na posição que a fraternidade adotou, melhor dizendo, e nem com o Tuxo. Agora, para estar em plena comunhão com uma igreja, aliás,
não a igreja, a atual hierarquia que está sentada em postos chaves no Vaticano, exige é que você adira completamente ao Concílio Vaticano II. Comece então a se preparar para beijar o Catecismo Verde, que alguns dizem ao Corão, que beijado pelo Papa João Paulo II, e tantos outros erros que a gente vê que graçaram infelizmente, a Santa Igreja Católica, que para sempre será a única barca da salvação. Então, se você aderiu a essa posição, não tem problema, siga até o fim as consequências. Assine esse documento, mande para o seu bispo local, peça perdão, diz que você adere a tudo sem reservas ao que o Concílio Vaticano II ensinou, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes, a Unitatis Redintegratio, a Nostra Aetate. Assine tudo aquilo e seja feliz, porque nós do Centro Dom Bosco, coerentes, tentando manter a nossa coerência pela graça de Deus e não pelas as nossas misérias, que seriam incapazes de suportar tudo isso, é que nós seguimos a linha reta da convicção de que a igreja, aquelas verdades ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, propagada pelos apóstolos por todos os séculos, e os bispos e os santos e os mártires e todos aqueles que aí estão agora nos altares e em toda parte, que são os faróis de exemplo, e nós falamos aqui da história dos mártires, tantos esses que para morrerem triturados nos dentes dos leões não acendiam um incensinho para César, outros agora vão para encontro ecumênicos, abraça protestante, e tá tudo certo, tá tudo certo. Nós não podemos admitir esse tipo de conduta e mantemos a nossa coerência de enxergar que a grama é verde e dizer que ela é verde, enxergar que a neve é branca e dizer que ela é branca. Simples assim. Então, agora que você viu as belíssimas imagens das sagrações episcopais, passemos para os lançamentos e as campanhas editoriais. E vocês viram no último Prestação de Contas que a gente falou do Islã. Nós entregamos o Islã, a campanha do Islã, então a gente fez uma campanha editorial para publicar 5 livros do Islã que estão... Pega para mim, Gabriel, os 5 do Islã ali, ó, por favor. Esses últimos 5 aí. Vocês já viram que a gente acabou de fazer a campanha editorial. Obrigado. A gente acabou de fazer a campanha editorial do Islã e tá entregue, olha só. 5 livros, fizemos a campanha e entregamos. E a gente acabou de fazer a campanha de Espiritismo. E cá estão os 4 volumes de Espiritismo já prontos, já mandamos para todos aqueles que nos apoiaram. Se você ainda não recebeu, vai chegar muito em breve, pode mandar mensagem pra gente no nosso atendimento, que a gente manda o rastreio para você, mas nós já enviamos a todos. Então foram campanhas entregues em tempo recorde, me corrigiram, em tempo recorde, todos esses livros, e a gente agradece a Deus porque em menos de 2... Quer mostrar nessa câmera? Ah, tá aí? Tá. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Então, muito obrigado, Rafael. Então aqui, ó. Nós estamos aqui com os 4 livros publicados. O que é o Espiritismo do Padre Álvaro Negromonte, Tolices de Allan Kardec, de Justino Mendes. Justino Mendes era um bispo, e aqui é um pseudônimo dele. Aqui é o Monsenhor João Perna, o nome dele, mas ele usava o pseudônimo Justino Mendes. Os Segredos do Espiritismo, do Padre Júlio Maria de Lombaerdi, e O Mundo Invisível, do Cardeal Lépicier. São livros que abordam o problema do espiritismo em suas mais várias vertentes. Tolices de Allan Kardec é um livro que mostra, pegando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, mostra passo a passo, parte por parte, a loucura que é a doutrina, e tem que colocar muitas aspas em doutrina, kardecista espírita. Ela não faz o menor sentido, cheio de incoerências, cheio de pontas soltas, e ele, com humor, vai mostrando de uma forma espetacular as ideias de Kardec. Eu vou pegar aqui um trecho a esmo, eu não marquei página nenhuma, eu abri aqui. Vamos ver o que o Monsenhor João Perna, Justino Mendes, fala. Tá aqui. Allan Kardec faz uma ideia esquisita dos demônios. Ele nos atribui crenças com que nós jamais sonhamos, e então se encarniça a combatê-las de lança em riste. É o novo Dom Quixote a endireitar tuertos que nunca existiram, a não ser na sua pobre cachola adoentada. Com humor. Vejam a página 49. Então ele coloca uma refutação ad hominem, claro, para dar um certo humor, e depois ele vai no objetivo, ele vai na especificidade do erro de Allan Kardec. Vejam a página 49, número 181, onde ele pergunta, referindo-se aos demônios: Deus seria justo e bom se criasse seres infelizes, eternamente votados ao mal? Então, para aqueles que são católicos e espíritas, coloca assim entre aspas, Allan Kardec aqui coloca que Deus não teria criado os demônios, não teria julgado eles. E pouco adiante, no texto miúdo, Deus não podia criar seres prepostos ao mal por sua natureza. Mas, meu ótimo senhor Kardec, onde é que você desenterrou esse achado tão peregrino?
Quem é que diz que Deus criou os demônios prepostos ao mal por sua natureza? Faça favor de me dizer. Terá o topete de afirmar que nós, os católicos, dizemos semelhante asneira? É o que eu digo. Você meteu-se a escrever e a combater o catolicismo sem o estudar primeiro e, consequentemente, como não podia deixar de ser, disparatou esplendidamente. Não é a primeira vez e também não será a última, como o leitor terá a ocasião de ver. Leia, boníssimo Kardec. Leia algum tratado de nossa religião, algum pequeno catecismo até, verá que isto não lhe faz mal algum. Aí verá que nós absolutamente não formamos essa ideia absurda do demônio, que você não quer atribuir. Deus não criou os demônios prepostos ao mal por sua natureza. Deus os criou bons, anjos, inocentes, inteligentes, para que compreendessem seus deveres. Os anjos que foram criados por Deus, em um dado momento da história, tomaram a decisão errada. E você tem o grande exemplo de Satanás, o príncipe dos demônios, quem, como Deus, aquilo que Miguel fala a ele quer ser como Deus, ele, por alguma tentação que nós não sabemos, ele caiu, e com isso, 1/3 dos anjos do céu caíram com ele. Então, essa é a doutrina católica, que Kardec não só ignora, mas cria uma outra e coloca na conta. Isso é a falácia do espantalho. E, por todo o livro, ele vai desmontando as tolices de Kardec com esse fino humor. O tratado do Cardeal Lepsier é um tratado teológico. Ele pega a teologia católica e compara com a doutrina espírita. Então você tem a primeira parte que ele trata do mundo angélico, a segunda, a alma humana depois da morte, a terceira, os fenômenos espíritas, e o quarto, o hipnotismo e telepatia, que são algumas partes da doutrina espírita. Ela abarca, né? Então você tem todas as falsidades que os espíritas criam, e o Álvaro, o Danto pode colocar alguns trechos de vídeos que o Álvaro fez, o meu irmão, sobre o espiritismo, foram inúmeros vídeos e que mostram exatamente essa parte do espiritismo dos falsários mesmo, né? Alguns tentam ir mais pela via teológica, outros são meros enganadores, né? Como a gente mostrou claramente o caso do Chico Xavier. Já o espiritismo do padre Álvaro Negromonte é uma espécie de uma catequese, mostrando ponto a ponto, desde o surgimento do espiritismo até os seus desdobramentos, né? O surgimento com a irmã Fox, o Allan Kardec, que já é um desdobramento, os fenômenos espíritas, fraudes, causas naturais, a parte do demônio, mensagens, identidade dos espíritos, reencarnação, frutos do espiritismo, difusão do espiritismo. E, no final, ele faz algo que é muito importante, porque no Brasil, graças ao erro do sincretismo religioso, que é a mistura do catolicismo com o espiritismo. Então ele mostra quais são as diferenças principais e por que isso aí é um ardil. Então ele vai ponto a ponto e desmonta. Mostra a doutrina espírita sobre a reencarnação, que não tem nada a ver com a ressurreição dos corpos. Enfim, o que é Nosso Senhor Jesus Cristo, o que é Nossa Senhora, o que é o homem para cada uma das doutrinas, o que é o destino eterno, o que são os anjos, e acaba com uma conclusão. Em 9 páginas se derruba o sincretismo religioso que, infelizmente, no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, que é uma terra onde se espalhou isso com muita força, infelizmente o espiritismo levou muitas almas. E o segredo do espiritismo já é um estudo popular e científico sobre as origens, os princípios, as práticas e as fraudes espíritas. É como um desmembramento do que é o espiritismo do padre Álvaro Negromonte. É quase como o segundo volume. São 2 padres brasileiros que escreveram sobre isso, só que em diferentes épocas e visões. Então, ele trata do espiritismo, e ele, que era um padre do interior de Minas Gerais, da cidade de Caratinga, ele então vai e consegue ir aos fenômenos que ele mesmo presenciava na sua cidade, de movimentações de espíritas e dessa heresia. Então, é um livro que complementa bastante o livro do padre Álvaro Negromonte. Por isso que nós montamos esse combo, porque se você olha, e aí voltando àquilo que eu havia dito, se você olha na internet, quais são as editoras que publicaram livros sobre espiritismo? Quais são as editoras que publicaram livros sobre Islã? Então, nós entramos nessas heresias para entregar mais do que o suficiente para derrubá-la em cada uma das frentes, para que agora surjam brasileiros que, em contato com uma desses erros, possa agora estudar e debelar em sua cidade. São como que vacinas boas que a gente injeta nos lares, nas escolas, nas universidades, nas igrejas, para que esses erros não façam mais vítimas em todo o Brasil. Então, graças ao bom Deus, mais uma campanha entregue. Agora nós vamos falar da campanha que falta a gente entregar. Aí, a campanha que falta a gente entregar é o Missal Romano, a Bíblia, o Breviário e a História da Igreja. Essas 4 campanhas editoriais estão muito avançadas. Coloca aqui campanhas.centrotomos.org. Vocês vão ter acesso à lista de todas as campanhas entregues e as que faltam a gente entregar. O Missal Romano,
nós devemos receber já em setembro. Daqui a pouco a gente vai colocar, daqui a 2 ou 3 semanas, eu vou gravar um vídeo com a edição final na minha mão já vai chegar aqui, e meados de setembro o livro vai estar conosco, e aí nós vamos poder entregar a todos aqueles que nos apoiaram. E se você não conseguiu, obtenha informações urgentes, porque a gente imprimiu uma pequena quantidade do missal em campanhas.sandomoço.org. Entra lá, clica lá para falar com um dos nossos atendentes e ele vai explicar para você como é que você faz para adquirir o missal, tá bom? A mesma coisa, a Bíblia, nós, em no máximo um mês e meio, devemos terminá-la e mandar para impressão. E aí são 3, 4 meses para chegar aqui. Então a gente acredita que até o Natal é possível que a Bíblia esteja conosco. Já o breviário vai levar um pouquinho mais de tempo, mas acredito que até fevereiro ou março do ano que vem esteja entregue. E a história da Santa Igreja, em 1 mês ou 2 no máximo, devemos tê-la em mãos também para entregar antes do prazo a todos aqueles que nos apoiaram. E os lançamentos do mês. Aqui nós fizemos Sede Vacantismo, que eu acabei de falar, lançado... eu tenho que fazer aqui, né? Tá a câmera aqui em cima. Sede Vacantismo, foi escrito pelos padres da Fraternidade na Itália. Esse livro é um livro espetacular, resumido, não existe material. Tá vendo? Mais um erro que graça o Brasil e que nós publicamos o livro contra. Então, nós que somos chamados de Sede Vacantistas, escrevemos o livro contra o Sede Vacantismo. Nós não negamos que existe um problema gravíssimo de crise na igreja, mas nós acreditamos que isso é uma falsa solução para um problema real, que é o subtítulo do livro. Então, Sede Vacantismo, escrito pelos padres da Fraternidade na Itália, tudo que você precisa, não precisa muito mais do que isso aqui para refutar o Sede Vacantismo, né? Então, é muito simples. Então, aqui tem vários argumentos para você não cair nesse erro ou ajudar o coleguinha que, infelizmente, está lá agora, de mãos dadas com aqueles que enxergam que a cadeira de Pedro, o trono de Pedro, está vazio, contrário ao bom senso. Bom, Biografia de Santa Joana d'Arc, a gente já tinha publicado esse livro, mas agora nós fizemos uma capa nova, é da irmã Marie de la Sagesse Sequeiros, é uma irmã que é irmã do padre Victor Sequeiros, um querido amigo sacerdote do Santo Dom Bosco, e ela publicou esse livro há bastante tempo atrás, e agora nós fizemos uma edição novinha, com capa bonita, para abrilhantar a nossa coleção de biografias, que a gente promete investir mais nisso. De fato, a nossa parte de biografia é bastante escassa, mas nós pretendemos melhorar bastante o foco nas biografias. Bom, O Homem Moderno também é um outro lançamento de um livro que já publicamos, só que esse foi no Clube de Livros do Santo Dom Bosco, 3, 4 anos atrás. O Homem Moderno, do padre Alfredo Sanz, que é o autor da História da Santa Igreja, Barca e as Tempestades, e de outros livros publicados por nós, como O Fim dos Tempos e 7 Autores Modernos, Cristandade e Cosmovisão. Enfim, é um autor bastante profícuo, ele publicou realmente muitos livros, e esse é um espetacular que nós temos a alegria de publicar novamente, de ter nas nossas trincheiras. Esse livro realmente faz um bem danado. Nós publicamos agora que estamos chegando próximos à eleição presidencial, Direita e Esquerda, do Jean Madrin. É um livro que explica basicamente que direita e esquerda são lados de uma mesma moeda revolucionária, né? E que, na verdade, muitas vezes, a direita que nós conhecemos hoje é só a direita da esquerda. Na verdade, são duas esquerdas, só que uma é muito esquerda e a outra é uma esquerda para a direita, porque adere a muitos princípios revolucionários dos comunistas. Ah, não, isso é absurdo que você está falando. Ah, é? Então faça uma enquete com os grandes políticos da direita do nosso país. Pergunte o que eles acham sobre aborto. Eles são contra, em qualquer caso, o aborto. Pergunte que eles são contra o divórcio. Eles são contra o divórcio ou não? Ora, o divórcio é a grande coroa do liberalismo no século XX e que foi feito durante o regime militar. Então, muitos dos erros que a gente vê que são contrários à fé católica são defendidos pela direita. Portanto, um católico não pode ser de direita. Ponto, parágrafo. Agora, a outra discussão é o mal menor. Nós temos uma eleição preocupante em outubro, é muito discutível a questão do mal menor, se ele obriga ou não, em consciência, nós votarmos na direita. De fato, é dolorido votar numa direita que tem um monte de erros. Compreendo que haja uma discussão lícita, boa, entre os bons, se o mal menor obriga ou não em consciência. Isso não é meu papel, eu não sou capaz de discutir isso, mas o fato é que esse livro, Direita e Esquerda, do Jean Madrin, preenche uma lacuna importante dos nossos livros que a gente ainda não tinha tratado, que é essa questão que engana bastante. Eu olho o Che Guevara e minha cabeça nega essa figura imediatamente. Mas eu olho o Churchill, acontece a mesma coisa? Então é porque boa parte da história você não prestou atenção. Então é um livro espetacular para os nossos tempos. Os Santos que Viram Nossa Senhora,
do Rafael Brown. É um livro que conta, como diz o título, aqueles santos que tiveram diante de Nossa Senhora em vida. Então, é um livro biográfico que conta a história de vários santos e que eu acho que vale muito a pena. É uma agradável leitura complementar aos estudos de história da igreja, enfim, de piedade. É muito bonito ver como Nossa Senhora apareceu para tantos santos e como eles relataram essas experiências. Somente a fé católica única e verdadeira tem esse tipo de história para contar. E As Meninas Exemplares da Condessa de Seguí, também publicados, agora no selo Oratório, o selo do São Bosco Oratório, e vocês notaram que o Oratório tem publicado menos, porque nós estamos preparando realmente para fazer algo incrível no Oratório, grandíssimas obras estão vindo aí, e isso leva tempo. Então, de fato, a gente tem publicado menos obras no Oratório, mas vocês não perdem por esperar, nós vamos arrebentar com a boca do balau. E os outros 2 livros... Uma coisa, acho que essa cadeira tá caindo um pouco. Aos poucos. Então, voltei. Tava aqui, galera. Ó, aqui, ó. A mágica. Foi. Voltou. O Ctrl+C tá gravando aqui, o Rafael, e 2 livros que não estão prontos, eu vou pedir pro Ctrl+V, que é o Matheus. Ah, você viu depois. Então, o Ctrl+V tá gravando, mas o Ctrl+C tá lá na gráfica agora, participando da aprovação das capas do Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, que nós lançamos no final do mês, e a biografia de John Senior, que também lançamos no final do mês. Então, acompanha aí, porque o nosso cinegrafista Matheus, diagramador, Ctrl+C, vai mostrar para vocês na gráfica a aprovação da capa do Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, um clássico que a gente está lançando, e a biografia de John Senior. Biografia de John Senior, a gente já lançou 2 livros dele, que é A Morte e a Restauração da Cultura Cristã, vocês conhecem, olha lá, Restauração e a Morte. São esses 2 livros aqui. Esses 2 livros que nós já publicamos do John Senior, agora nós estamos fazendo a biografia dele, de 600 páginas, escrita pelo padre Francis Bettel, que é um monge da abadia de Clear Creek, em Oklahoma, e a tradução é do nosso estimado amigo Nestor Foster, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e atual cônsul em Vancouver. Ele generosamente traduziu toda a obra, nós não gastamos nada com a tradução dele é um primor, e ele, muito gentil, quis fazer essa obra com Santo Dom Bosco, então nós agradecemos publicamente a generosidade. Se você está assistindo aqui, presenteie-o com uma Ave Maria, porque vai valer a pena. Ele realmente fez um grande serviço para a igreja com essa biografia de John Senior, que é um restaurador da realidade. Se você gosta dos textos de Chesterton, de Gustavo Corsão, Jackson de Figueiredo, você obrigatoriamente precisa conhecer John Senior. Todos eles têm uma linha de pensamento muito semelhante, que é jamais ignorar a realidade que se apresenta diante de nós e que ali é o ponto onde se deve compreender tudo mais. Então, chega de idealismo, chega de filosofias que ficam no abstratismo, partam da realidade, e é isso que fez John Senior, olhar para a realidade, olhar para o mato, olhar para os animais, olhar para a realidade e ver que as coisas são como elas são. Por exemplo, John Senior, que estava vivo em 88, publicamente manifestou seu apoio a Monsieur Lefebvre, as Sagrações de 88, coisa que nem mesmo Jean Madran, que a gente publicou, enxergou. Michael Davis, que escreveu uma trilogia, ele não enxergou como lícito, como certo, correto, o movimento de sagrar bispos em 1988. Mas John Senior, que não era um especialista como esses homens eram na questão teológica, enxergou claramente que ali estava um homem que estava fazendo aquilo que era para ser feito. Então, a biografia de John Senior é mais uma grande entrega da nossa editora, que a torna cada vez mais única no seu trabalho de resgate de obras importantíssimas, de nomes muito importantes. Nós estamos muito felizes, é uma grande biografia, que está com preço baratíssimo de lançamento, corre lá na nossa editora. Eu vou pedir aqui para deixar o link embaixo, vale muito a pena ler a biografia de John Senior. E para fechar, nós acabamos de terminar a campanha de pedagogia. Então, nós estamos lançando aí vários livros de pedagogia. Danton, coloca na tela. São vários livros de pedagogia, como o... Deixa eu pegar, que eu já até esqueci os nomes, peraí. A gente escolhe os livros, mas depois esquece o nome. Vamos lá. Então, a gente fez o Amanhecer das Crianças, que é um livro que já foi publicado pela Caritate, e nós estamos fazendo uma nova tradução. Como Ensinava Dom Bosco, é um livro sobre a pedagogia de Dom Bosco, a tão falada pedagogia de Dom Bosco. A Educação dos Filhos, do Padre Jean Violet, que também já foi uma obra publicada, mas a gente vai fazer uma tradução nova. Se eu não me engano, uma tradução nova, ok? A Escola Examinada, essa é completamente inédita, do Vicente Smith, é uma obra elogiadíssima pelos padres da Fraternidade dos Estados Unidos. E o Fundamentos da Pedagogia, do Padre Eustáquio Guerreiro, que isso é um comentário a Divinius Magistri do Papa Pio XI, sensacional. Hoje todo homeschooler já leu a Divinius Magistri do Papa Pio XI, mas quem foi aquele que conseguiu extrair dali os melhores conselhos, as melhores práticas, aquilo que realmente o Papa Pio XI quis que
nós entendêssemos e que fosse realmente seguido pelos católicos. Então, o padre Eustáquio Guerreiro ele faz um livro comentando a Divinis Magister de Pio XI. Então, é um livro também que fará um bem tremendo. Além da campanha de pedagogia, nós teremos agora em setembro, no próximo mês, nos dias 4 e 5 de setembro, nós teremos o CDB 10 anos, que é um evento pequeno para somente 70 pessoas. Os ingressos já estão esgotando, mas se você quiser estar aqui conosco nesse evento especial, que substitui este ano o Fórum Nacional da Liga Cristo Rei, não haverá aquele fórum de 1000 pessoas, faremos um evento somente de 70 pessoas, bem pequenininho, aqui na sede do Centro Dom Bosco, 2 dias, com os mesmos palestrantes que a gente colocou ano passado na Liga, praticamente os mesmos. Então, a quantidade de palestras é igual, só muda o local e muda a quantidade de pessoas. Corre lá, porque os ingressos já devem estar acabando. Eu vou pedir para colocar aqui também o link na descrição do evento da Liga CDB 10 anos. E vocês nos acompanhou aqui bravamente até o fim deste vídeo. O meu muito obrigado por todo o apoio. Mais uma prestação de contas entregue. São 2 meses de muito trabalho, muitos livros sendo publicados, muitas campanhas editoriais por vir, outras sendo entregues. Isso graças ao apoio de vocês que estão aí e que a cada lançamento compra o livro e nos apoia e engaja, se inscreve no canal do Centro Dom Bosco, deixa o like, deixa o comentário, todo tipo de apoio, sobretudo a oração é aquilo que sustenta este apostolado que nós entregamos humildemente a Deus e pedimos que nós não atrapalhemos os seus planos, mas que sejamos cooperadores da sua graça. Então, o meu muito obrigado a todo o seu apoio novamente e que Deus lhe recompense abundantemente. Viva Cristo Rei!